Aleluia! Bom dia a todos que estão chegando para ouvir a palavra de Deus, amém? Tudo bem com cada um de vocês? Estão preparados para mais um dia de vida, de saúde, um dia de vitória, um dia de otimismo, um dia de crença. Aleluia! É isso que Deus quer no teu coração, é isso que Deus quer no meu coração. E a palavra de Deus diz que a gente tem que se estimular um ao outro. Amém? É o que eu estou fazendo, estimulando você a viver um dia hoje de confiança, um dia de estabilidade, um dia de vitória, no meio de um mundo completamente inadequado. Amém? Queridos, hoje eu quero falar para você uma das coisas que eu creio que é da maior importância para o entendimento da gente, para que a gente possa ter vitória espiritual. Hoje eu quero falar sobre uma coisa chamada soberania pessoal. Soberania pessoal do homem, do ser humano. Porque o nosso Deus é um Deus soberano. O que significa soberano? Significa que ele tem o domínio, o governo sobre as suas jurisdições, sobre tudo que ele possui. Deus é soberano sobre todas as coisas, porque ele criou todas as coisas, tudo é dele. Tá? Só que quando ele criou o homem, quando ele criou o ser humano, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E ele atribuiu ao ser humano uma coisa muito poderosa, que é uma soberania pessoal. Guarda isso na cabeça, vai formando aí o entendimento. Porque ele é soberano sobre todas as coisas, ele quis que o homem, que foi formado à sua imagem e semelhança, ele também tivesse uma soberania, um domínio que estivesse debaixo da sua autoridade. Aleluia. Amém? Isso é muito importante para a gente começar a entender coisas espirituais. E porque Deus deu a nós uma soberania pessoal e sobre o planeta Terra, ele não fica invadindo a nossa jurisdição de maneira aleatória. Ele precisa de nós como cooperadores dele para que as coisas aconteçam em nós e nessa jurisdição que ele nos outorgou. A Terra, o planeta, a vida terrena. Captou isso? O que é soberania pessoal? Soberania pessoal é uma autoridade divina que Deus concedeu ao homem sobre si mesmo e sobre o planeta. Deixa eu ler para você um pedacinho do Salmo 8. Diz assim: Quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, eu me pergunto, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o que é o filho do homem para que o visites? Aí ele responde: contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Amém? Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Esse salmo aqui é um retrato daquilo que eu estou falando para os irmãos. Neste salmo, né, o escritor está dando uma revelação divina de que Deus deu a nós, como seres humanos, uma autoridade que é um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra ele nos coroou. Ou seja,
Apesar do homem ter caído em pecado, e isso destituiu ele dessa glória inicial, no entanto, ele não perdeu de Deus uma autoridade sobre si mesmo e sobre a terra. Apenas Satanás usurpou e roubou do homem uma autoridade durante um certo período de tempo, até que Jesus, na sua obra redentora, removeu das mãos do diabo, né, o que ele tinha roubado do homem, ou seja, a autoridade sobre a terra e sobre si mesmo. Ok? Então eu quero que você entenda uma coisa. A salvação que Jesus trouxe para mim e para você não é só uma questão de que ele nos prepara para a gente morar lá no céu. Salvação começa aqui na terra, ou seja, o que Deus faz é trazer para nós de volta o que nós tínhamos perdido para Satanás. Satanás tinha roubado de nós uma autoridade sobre o planeta Terra. Amém? É importante conhecer um pouco disso, porque eu não vou fazer um vídeo muito longo, um áudio muito longo, mas eu só quero que você pense a importância da tua própria vontade, da tua própria cabeça, da tua própria decisão, dos teus pensamentos. Você vai começar a entender por que Deus não invade você, por que Ele não faz as coisas acontecerem sem a tua participação, sem a tua colaboração. Se Ele é Deus, se Ele pode todas as coisas, por que as coisas são tão erradas no planeta? Por que existe tanto erro? Por que existe tanta injustiça? Por que existe tanta maldade? Se Ele é Deus grande, não é essa a pergunta da humanidade? Se Ele pode fazer todas as coisas, e Ele pode, não se engane, Ele tem poder para fazer todas as coisas. Sabe por que Ele não faz? Porque Ele não quebra a jurisdição outorgada. Deus não invade. Deixa eu dar um exemplo para você. Imagina que você alugou uma casa e essa casa agora está debaixo da sua autoridade. Você agora pode colocar um quadro na parede, pode arrumar a casa e decorar essa casa interiormente, mas não pode mudar a estrutura da casa, porque essa casa, ela de fato foi alugada para você. Você tem uma autoridade de inquilino, mas você não tem a autoridade de dono. Você não é proprietário da casa. Vai pegando todo esse conceito que eu estou te falando. Ok? Então, eu quero que você entenda que o dono da casa, dessa casa que você alugou, ele não pode chegar meia-noite na tua casa, nessa casa que você alugou, só porque ele é dono, e falar assim: eu sou dono desse troço aqui, dessa bagaça aqui, eu vou abrir essa porta e vou entrar e vou dormir nesse quarto, vou mudar esse quadro para cá, vou mudar esse quadro para lá. Ele não pode fazer isso, porque existe um contrato, uma jurisdição legal de que essa casa foi alugada e está debaixo de um domínio. De um domínio que ele, o proprietário, passou para você. Existe uma jurisdição, uma legalidade. E Deus é uma pessoa divina que jamais violenta a legalidade que ele estabelece. Deus é o Deus que criou essa ideia de legalidade, de justiça, de lei, de organização. Entende? Deus não vai invadir você, porque Ele deu a você a chave das tuas próprias decisões. Eu faço até uma pausa que é para você pensar direito. Deus não vai invadir tua vontade. Ele pode cooperar, Ele pode trabalhar com você na periferia do teu pensamento. Ele pode procurar te convencer com a sua bondade, com o seu espírito, com a sua palavra. Convencer você, mas Ele não chega entrando na tua casa, abrindo a
porta, porque você é dele, e mudando todas as tuas disposições. Uhum. Deus não faz isso, ele nunca poderá fazer isso. Ele não chega mudando ninguém. Por que existe tanta maldade? Porque Deus não estupra a mentalidade de ninguém. Deus não violenta ninguém. Deus não abre a porta violentamente e muda pessoas. Ele trabalha com a jurisdição da vontade humana. Ok? Então eu quero que você entenda que você tem uma soberania pessoal muito grande que foi concedida pelo próprio Deus e que isso é uma bênção na sua vida, mas também pode ser um grande entrave. Deixa eu explicar para você. Por que é uma bênção? É uma bênção porque eu começo a entender que eu sou um cooperador de Deus. Isso é bênção, é entendimento. Eu começo a entender que nada vai acontecer na minha vida sem a minha participação na terra. Eu começo a entender por que oração, por que Deus precisa de oração para que coisas aconteçam na terra. Porque Ele não faz coisas aleatórias dentro desse domínio que está alugado para nós. Ele precisa do inquilino. Entende o que eu quero dizer? Deus olha para aquele quadro assim e fala assim: você gostaria de que eu te ajudasse a mover aquele quadro na parede da casa que você alugou? Você fala: sim, Senhor, eu gostaria. Aí ele entra, porque você dá permissão ao dono da casa, porque ele te deu uma soberania pessoal. Pastor do céu, esse negócio aí é interessante. Fala mais um pouquinho para mim sobre isso. Sabe por quê, pastor? Porque eu estou começando a entender por que a minha vida é tão emperrada e eu não participo da minha própria mudança. O dia inteiro eu fico esperando em Deus e Deus está esperando por mim. Entende, queridos? Se você não entender o que significa soberania mental, soberania pessoal, você vai ter problemas sempre, porque você precisa entender que as coisas espirituais, elas são operadas sempre em parceria. É Deus em mim e eu nele. É Deus em você e você nele. É Deus com você e você com ele. Não é você sozinho e não é ele sozinho. Entende? Você vai aprender que a tua oração, ela não é uma espera de que Deus faça as coisas sozinho. A tua oração já é uma intervenção divina na terra. Aleluia. Eu quero que você comece a ter um gosto no teu coração sobre oração. Quando você tem essa visão bonita sobre a soberania que Deus coloca sobre a tua alma, sobre a tua vida, você fala: Jesus amado, está caindo uma ficha em mim. O Senhor me chamou para ser sócio, participante, um partner do teu reino na terra. Aleluia. O Senhor me chamou para ser um sócio de Deus na transformação da minha própria vida, em primeiro lugar, e do ambiente externo, da vida de outros, sabe? Do ambiente. Meu irmão, você precisa entender isso, porque isso é chave. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, eu te dou as chaves do reino. Ele não está falando de chaves físicas, ele está falando assim: no reino de Deus tem chaves, tem verdades espirituais
que abrem todos os compartimentos das riquezas e das transformações da vida espiritual, das riquezas de Deus e do poder de Deus na terra. E são chaves. Olha, se você não tem escutado os meus áudios, por favor, escuta este, pelo menos, porque esse áudio é uma chave. Eu convido você a escutar todos os meus áudios diários, mas, por favor, presta atenção neste aqui, porque ele traz para você a ideia correta de que você não é uma pessoa que não tem participação nenhuma na vida, na existência, na mudança, na transformação do planeta Terra. Você foi criado à imagem de um Deus glorioso que colocou tudo debaixo da tua jurisdição. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. O Senhor faz com que nós, eu e você, tenhamos domínio sobre as obras das mãos dele. Está escrito aqui no versículo 6. Tudo o Senhor colocou debaixo dos nossos pés, debaixo da nossa autoridade. Oh, aleluia. Deixa eu ler um texto para você agora do Novo Testamento. E se você... irmão, eu quero que você entenda uma coisa. Veja bem. Todos os áudios que eu faço na perspectiva de quem está me ouvindo já é de Jesus. Ok? Deixa eu me fazer compreendido aqui. Eu nunca faço um áudio de caráter evangelístico. Ok? Mas todo áudio que eu faço, ele também pode ser evangelístico, porque ele é um convite àqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, para eles falarem, cara, eu quero ter esse negócio aí, como é que eu faço? Então, na verdade, tudo que eu estou falando aqui é para crentes e para aqueles que ainda não têm muita certeza, que estão longe, que não conhecem esse negócio todo. Eu estou falando para todas as classes de pessoas, tudo bem? E se no final desse áudio você falar assim, olha, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter essa autoridade, eu quero ter esse poder na minha vida, você pode fazer também, ok? Eu quero ler para você um texto do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Ele diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu preciso dar uma explicada aqui, ok? O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele nos trouxe uma salvação em Jesus Cristo, que trouxe de novo para a nossa vida uma autoridade, a autoridade que o inimigo tinha roubado. Deus traz a autoridade de novo para o homem, através do homem Jesus. O homem Jesus que venceu a guerra contra Satanás, ele é o homem que ganhou de novo a autoridade para todos os homens e mulheres que passam a crer nele e passam a entrar debaixo dessa jurisdição de vitória conquistada por ele na cruz do Calvário. Ok? Tudo bem até aí? Então, quando você crê nisso, você ganha de Deus o poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus vem habitar em você e você agora passa da jurisdição de Satanás para a jurisdição de Cristo. A sua autoridade original é restaurada. Ok? A tua soberania original é restaurada quando você passa para Cristo. Portanto, agora você tem autoridade em Cristo e agora você tem a soberania pessoal que você precisava sempre ter tido, mas não tinha. Então, essa salvação, ela já chegou a você em espírito. Espiritualmente você foi regenerado por Deus, se você já é de Cristo, né?
Se você já nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, você recebe autoridade lá na raiz do teu ser. Porque o teu ser estava separado de Deus. Agora não. Agora em Cristo você está unido com o Senhor. Portanto, a autoridade foi colocada lá nesse Espírito. Só tem um probleminha. É que nós não somos só Espírito, né? Nós somos Espírito, alma e corpo. Nós somos Espírito, temos uma alma e moramos num corpo. Essa fraqueza da alma e do corpo é o nosso grande problema ainda. Por quê? Porque é na vontade da alma, é na alma que habita essa coisa chamada vontade, não é no espírito. Porque se fosse no espírito que habitasse a vontade, a faculdade da vontade, nós nunca mais erraríamos, nós nunca mais pecaríamos, nós nunca mais tropeçaríamos, nós nunca mais teríamos problema nenhum. Porque o espírito ganhou força, ganhou vida, ganhou perfeição, ganhou unidade com Deus. Mas por que a gente ainda tem fraqueza? Por que a gente ainda tem titubeância? A gente tem necessidades? Porque a alma e o corpo estão em transformação crescente da parte de Deus. E é isso aqui que eu quero trazer para você. O apóstolo Paulo ele está dizendo nesse texto que nós temos que ser cooperadores com Deus na transformação desta alma e do nosso pensamento. É isso que ele está dizendo aqui sobre operar a salvação. Operar a salvação aqui não significa que nós temos o poder de efetuar a nossa salvação em Cristo. Isso não é o que ele está falando. Quem efetuou a nossa salvação foi Jesus eternamente na cruz do Calvário. O que ele está querendo dizer é: os benefícios dessa salvação divina são operados por mim numa base diária. São operados comigo, aliás. Eu preciso cooperar com o Espírito Santo para que os benefícios, não a salvação, mas os benefícios dela, sejam operados na minha alma, no meu coração, na minha mente. Você está entendendo? Os benefícios dessa glória que foi colocada no nosso espírito só podem ser operados na nossa alma e corpo com a nossa cooperação. É isso que é soberania, pessoal. Eu falei para você agora há pouco que Deus não invade a tua alma. Você vai acordar todo dia, presta atenção porque é muito importante. Você vai acordar todo dia e vai perceber uma coisa, que você tem um poder enorme de decidir se você vai permanecer apático ou vai permanecer forte. Deus não vai fazer isso por você. Ou você ganhará de Deus, ou você se apresentará à palavra de Deus, ou você vai apresentar sua mente ao mundo. É você que faz isso. Ou você apresenta a tua alma e teu coração à oração, ou você vai apresentar essa alma à mentalidade mundana que está ao teu redor. Porque Deus não vai fazer isso em você. Você tem que operar a tua salvação através das decisões diárias daquilo que você quer ganhar e daquilo que você quer perder. Se você escolhe deixar sua mentalidade nesse estágio de fraqueza e pobreza espiritual que a alma aprendeu a ter ao longo da vida, você vai ter exatamente esse fruto na tua vida, todo dia. Porque Deus não invadirá o coração de ninguém. Deus não invadirá a tua vontade. Deus não fará você crescer. Deus não fará você prosperar. Deus não fará você vencer nenhum inimigo se você não for um agente participante dessa batalha de fé. Porque tudo que Deus realiza na terra, em termos de extraordinário, ele precisa de alguma coisa nossa.
Ele não precisa que você seja perfeito. Não é isso que eu estou falando. Ele precisa apenas da sua participação imperfeita, mas cheia de fé. Eu quero que você analise tudo na Bíblia que Deus realizou com pessoas. Deus não escolheu pessoas perfeitas e maravilhosas e acabadas e prontas. Não, às vezes Deus escolheu gente medrosa pra caramba. Mas ele falou o seguinte: você confia em mim? Senhor, eu confio. O cara está falando, Senhor, eu confio, mas está todo tremendo e fala, eu quero dar um passo de obediência. É isso que eu preciso de você, filho. Eu não preciso que você tenha poder, porque o poder está comigo, ele diz. Dá um passinho, por favor. Estende o cajado, né? Deus falou para Moisés, Moisés, por que você está aí chorando e clamando? Estende esse cajado, faz alguma coisa e o mar vai se abrir. Deus usou um homem e o que ele tinha na mão dele. Por quê? Porque Deus está falando para você, eu preciso que o homem haja na sua jurisdição. Eu preciso que o homem faça algo, pequeno que seja, para que eu possa entrar com a complementação. Amém? Uma viúva pobre que não tinha mais o que fazer na vida, só tinha um pouquinho de azeite e de trigo. Ainda chega um profeta na casa dela e fala assim, mulher, Deus me mandou aqui. E ele me mandou aqui para que você me sustente. Olha que coisa maluca. Né? Aí essa mulher fala assim, eu só tenho um pouquinho de azeite, de farinha, eu vou comer esse negócio aqui e vou morrer. Qual é a minha perspectiva? Não, filha, faz o seguinte, faz um pequeno bolinho para mim, porque eu estou representando Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que se você fizer esse pequeno gesto, você está se aliançando com o Deus Todo-Poderoso, num ato, num gesto de soberania pessoal que você precisa ter. Você topa? Topa. O que aconteceu? Uma multiplicação gloriosa de azeite e de trigo, em nome de Jesus. Você está entendendo? Deus precisa... as pessoas... Tem gente religiosa que fala assim, Deus não precisa de ninguém. Presta atenção nessas frases, porque elas às vezes ela tem uma aparência de piedade, mas ela tem uma grande mentira. Veja bem, Deus não precisa de ninguém na sua suficiência pessoal, porque Ele é Deus. Desde quando Deus precisou de alguém para ser Deus? Então, nesse sentido, neste único sentido, é verdade que Deus não precisa de ninguém. Mas quando Deus quer realizar algo em você, com você, Ele precisa de você para que você seja instrumento dele para a realização do seu poder. Então, neste sentido, Deus precisa de você, sim. Você está entendendo? Deus precisa de você para mudar a tua vida. Não que Ele não tenha o poder, mas porque Ele deu uma jurisdição a você e uma autoridade sobre você que Ele não vai poder mexer. É só você que pode mexer. Só você. Ninguém pode levantar cedo por você. Ninguém pode ter coragem por você. Ninguém pode ter fé por você. Ninguém pode trabalhar por você. Ninguém pode vencer o negativismo do teu coração, a não ser você. É lógico que você vai ter ajuda divina, mas ninguém pode dar o start por você. Você está entendendo? Ninguém pode fazer o mínimo que você tem que fazer. Esse mínimo que é teu, é tão único. Nem Jesus faz.
Nem Jesus faz. Vê como que Jesus, às vezes, dá bronca nos discípulos. Quando eles acordam, Jesus está dormindo no barco, a tempestade está rolando, o barco vai virar e os caras falam, Jesus, o senhor não fica preocupado, nós vamos morrer nesse negócio. E Jesus levanta, acalma a tempestade e dá uma bronca nos caras. Por que vocês estão tão cheios de medo, homem de pequena fé? Em outras palavras, por que vocês não estenderam as mãos para os céus e me imitaram? Por que vocês não fizeram essa tempestade acalmar? Porque eu te dou autoridade para isso. Vocês estão esperando em mim, mas eu estou esperando em vocês. Presta atenção numa coisa para a gente acabar esse vídeo, esse áudio. Presta um pouquinho de atenção. Quantas coisas você está esperando em Deus? E Ele está falando para você assim, filha, filho, você está esperando em mim, mas eu estou esperando em você. Tome atitude na tua vida. Dê um passo de obediência. Tenha um pouco de ousadia. Saia de casa. Bata em portas. Muda o teu ambiente. Vamos fazer uma coisa comigo? Vamos começar uma coisa comigo? Eu quero que você, se você pensa em coisas grandes, se você pensa em transformar a vida, comece com coisas pequenas. Comece arrumando a tua casa. Sabe aquela bagunça generalizada que está ao teu redor? É fruto da tua alma, do teu interior. Começa a mudar. Começa a dar passos de obediência e de mudança em coisas assim. Organiza a tua casa. Limpa aquela louça. Guarda essa bagunça. Muda. Lava o teu carro. Faz alguma coisa que você não está acostumado a fazer, porque você vai começar a mover um pequeno dínamo que vai trazer graça, que vai trazer luz, que vai trazer poder, porque Deus não abençoa o zero. Deus sempre abençoa uma obra das tuas mãos. Deus sempre abençoa uma atitude do teu coração. Deus precisa de algo em que Ele abençoe. Não seja um zero à esquerda em nenhum aspecto. Amém? Porque se você não tiver atitude, não é você que vai produzir, mas esse startzinho tem que ser do homem. E Deus completa com a obra, Ele enche você. Dá um start, dá um passo, fala, Deus, eu quero andar, eu quero mudar, eu quero viver, eu quero abandonar os meus vícios. Dá um passo de obediência e mude pela fé. E Ele capacita você. Senhor, eu quero mudar as minhas atitudes erradas. Dê passos de obediência e Ele completa com poder. Senhor, eu quero restaurar relacionamentos. Dê passos de obediência e Ele completa a obra. Você tem uma autoridade gloriosa sobre a terra. Você pode mudar relacionamentos. Você pode mudar situações. Você pode mudar a vida de outras pessoas. Você pode abençoar alguém. Tá? Você não precisa ser rico para ajudar ninguém. Às vezes a pessoa que está do seu lado está passando uma necessidade maior do que aquela que você está passando. Dá um pouco de comida para ela, abre a mão, dá R$20, dá $30, se está nos Estados Unidos. Não importa, abre mão, abre a tua mão, seja canal, dê um start. Entenda que você tem uma soberania pessoal sobre a tua alma, que Deus está esperando ser usada. É o que Paulo está falando nesse texto aqui. Opere essa salvação, porque é Deus que opera em vós. Deus opera o querer e opera o efetuar. Entende? Tudo que você está desejando
está sendo movido por Deus. Então opere, porque Deus não vai fazer mais do que isso, de colocar em você desejos, de ajudar você com os desejos dele. Se você começar a operar pequenas coisas com o Senhor, entendendo que você tem jurisdição mental, você tem a sua soberania mental, é você que opera a tua cabeça, é você que opera o teu otimismo em fé, é você que opera a tua oração, é você que opera o teu aproximar-se de Deus, é você que opera. Se aproxime, chegue na presença de Deus, fala: Deus querido, eu estou aqui para me achegar, o resto é o Senhor que vai fazer. Derrama a tua cachoeira de glória, porque eu estou agindo nesse momento contigo. Aleluia. Queridos, isso que eu estou falando para você é chave no reino de Deus. Isso muda vidas, isso muda estruturas, isso muda a vida financeira, isso muda a vida emocional, isso muda relacionamentos, isso muda a estrutura total da tua vida. Isso te faz ser sucesso pelo poder de Jesus Cristo. Porque tudo Deus coloca debaixo das tuas mãos e debaixo dos teus pés. Você tem autoridade, entendeu? Pare de enxergar a vida como se ela fosse difícil. Tudo é difícil, eu não consigo empreender, eu não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo... Arranque isso da tua mente, da tua língua. Essa palavra eu não consigo. Tudo é difícil, as pessoas são difíceis. Muda isso no teu coração, porque enquanto você concordar com isso, Deus não pode fazer nada. Amém? Vamos orar? Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Pai, por essas tão grandes e preciosas verdades que o Senhor está falando para nós hoje. Deus, eu procurei trazer um pouquinho dessa verdade sobre soberania mental, soberania pessoal, autoridade do crente, para os meus irmãos que precisam saber um pouco disso, porque a vida espiritual, ela precisa desse entendimento, de que nós somos parceiros do Senhor, de que nós estamos dentro de um ambiente que é do Senhor, mas que nos foi outorgado como aluguel divino, e que o Senhor não vai ficar invadindo a nossa vida, o Senhor não vai ficar invadindo o nosso ambiente mental, emocional, pessoal. O Senhor precisa que nós demos permissão ao Senhor. O Senhor precisa que nós demos ao Senhor condições, autorizações, que nós sejamos participantes contigo. O Senhor é gentil, é cavalheiro. O Senhor não invade casa de ninguém, não. O Senhor não invade pensamento de ninguém. Nós precisamos convidar o Senhor. Vem, entra, vem Jesus, vem com o teu Espírito, vem com a tua palavra. Aí o Senhor fala: opa, agora eu entro. Agora, depois de 45 anos que eu estou esperando, eu vou entrar. Depois de 50 anos, filho, que eu estou esperando você falar: vem. Olha só como Deus espera. Quem sabe hoje seja o dia da vitória na tua vida, que você vai falar: cara, eu preciso abrir meu coração, eu preciso ativar a minha vontade, eu preciso ativar o meu pensamento e falar para Deus: Deus, entra com o teu Espírito. Jesus, vem habitar aqui, ó. Porque Jesus não vai habitar aí se você não convida, se você não abre o coração. Faz isso, Senhor, na vida dos meus irmãos hoje, daqueles que ainda não têm certeza. Não viva mais um dia sem Jesus. Hoje é o dia da tua salvação. Amém? Não fique pensando bobagem. Eu não quero ser religioso, eu não quero ser crente. É porque eu não gosto de crente, é porque eu não gosto de católico, é porque eu não gosto de Bíblia. Você está perdendo tempo, porque você está perdendo Deus. Quanta gente tem essa pressuposição, esse preconceito, por causa de alguns erros de pessoas
pela atitude errada de pessoas, você perde Deus. Deixe de lado todos os erros humanos e fala: Senhor, eu não quero saber de quem está errando, de quem está fazendo certo, eu quero saber de uma coisa. Me deixa eu ter uma experiência pessoal contigo, única, personalizada, com a tua graça e com o teu poder na minha vida. Entra no meu coração hoje. Eu te peço isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém? Eu espero que essa mensagem ela tenha falado muito no teu coração e que você entenda a importância da autoridade que Deus coloca em você para que você mude a tua própria vida, as tuas circunstâncias e inclusive seja instrumento de Deus para mudar outras vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.